eu uso também lá em cálculo 2, que é a soma de rima, né? É a ideia básica da integração analítica, que é dividir minha área em retângulos e somar a área dos retângulos, base vezes altura. Só que o que acontece? A base ela é tão pequena, a minha base, eu vou ter uma quantidade infinita de retângulos, né? Então, essa base ela vai tender a zero, com uma quantidade infinita de retângulos, que ela vai ficar perfeitamente aderida à curva. E aí, sim, quando eu faço a integral, eu vou fazer a soma de tudo. Né? Por isso, integração é soma. Tá. Então, um exercício de cálculo 2. Calcular a área limitada pelas curvas, né? Lá em cálculo 2, então, se eu vou limitar uma curva, eu tenho que dizer assim, quais são as fronteiras, né? Porque se você compra um terreno, você quer saber quais são os limites do terreno, né? Então, ele está limitado com x igual a 1, melhor, x igual a 1, x igual a menos 1, então, é x igual a 1, é x igual a menos 1. E mais que ele está limitado? Ele está limitado por essa curva aqui. Mas ele está faltando um limite. Qual? Esse aqui de baixo? Mas ele está sendo limitado pelo eixo das abscissas. Então ele é limitado pelos eixos das abscissas. Então a minha região é essa aqui. Então, sempre quando eu vou descrever uma região, vou descrever ela tem que estar com todas as fronteiras, os limites, as cercas e os muros muito bem definidos. Como está aqui. Aqui em cima, x igual a menos 1, x igual a 1, e o eixo das abscissas, eu enxerguei a minha região. Então, eu quero calcular a área dessa região. Muito bem. Então, esse é um probleminha lá de cálculo. Então, como é que nós vamos fazer para calcular essa área? Então, a primeira ideia, isso aí é uma ideia que veio lá do pré-aula, eu já sugeri isso lá no pré-aula, né, para vocês, é a seguinte. Vamos sair daqui. O que acontece? Eu vou subdividir o meu domínio, né? Porque se eu for fazer o cálculo da área, vou voltar aqui. Se eu for fazer o cálculo da área, a gente sabe lá do cálculo, né? Vou escrever aqui. Se eu for fazer o cálculo da área, né? Essa região aqui, essa região aqui, aqui. Então, se eu for fazer o cálculo dessa área, isso aqui vai ser a integral de menos 1 a 1, x ao cubo, menos x, mais 1 dx. Ok. Você pode pegar a tabela de integração e vai fazer a integral e vai encontrar 2. Ok. Mas, vamos supor que nós não conhecemos as técnicas de integração, que nós estamos fazendo isso de forma aproximada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o meu limite de integração, né, que é de menos 1 até 1, dividir ele em partes iguais, ou seja, fazer uma partição. O que é uma partição? É quando eu pego o domínio, quebro ele. E no cálculo integral, a gente vai fazer isso, vai procurar fazer isso de forma que ele seja, o comprimento seja igual. Professor, mas às vezes pode não ser igual. Sim, às vezes ele pode não ser igual. Mas nós queremos que ele seja igual, porque vai facilitar a nossa vida. Se ele não for igual, eu já faço alguns comentários mais adiante. Mas a gente quer que ele seja igual. Para que nós tenhamos subintervalos, comprimentos iguais, ou seja, que eu tenha dx igual, ou seja, isso aqui é um dx, isso aqui é um dx. Esses comprimentos são iguais. Então, como é que eu faço? Eu pego o comprimento do intervalo e divido pelo número de intervalos. Qual é o comprimento desse intervalo? Eu estou indo de 1
até menos 1. Então, o comprimento desse intervalo é 1 menos menos 1, ou seja, é 2. Inicialmente, o que eu quero fazer? Eu quero dividir esse meu intervalo em 2 intervalos. Por que 2? Porque inicialmente eu quero começar com 2. Eu poderia ter usado 2.000, mas eu quis só 2. Então, meu dx, meu ΔX é 1. Então, o meu comprimento aqui é 1 e o meu comprimento aqui é 1. Então, eu tenho 2 retângulos. Esse retângulo aqui, meu retângulo A1. Esse aqui é meu retângulo A1, onde eu tenho o ΔX vezes a altura. Qual é a altura? Bom, essa aqui é a minha altura. A minha altura aqui corresponde ao valor da função quando x é menos 1. Tá? Essa é a minha altura. E aqui eu tenho o retângulo 2, corresponde ao ΔX vezes a minha altura. Bom, a minha altura aqui é um exercício de olho. Tá? Aqui é um exercício de olho. Você vai olhar mais ou menos aqui assim, né? O 6, o 0,6 aqui encosta. Na verdade, ele não é o 0,6. Você poderia, sei lá, calcular esse ponto usando derivadas. Mas, enfim, olhando aqui de olho, o 0,6 representa a minha maior, né? Corresponde à altura, né? Ou seja, esse em x igual a 0,6, o f de 0,6 corresponde à altura. Então, vai ficar 1 vezes f de 0,6. Então, se eu calculo o f de menos 1, então vai ficar quanto? Menos 1 ao cubo, menos menos 1, mais 1. Isso aqui dá 1, né? Então, tá aqui. Agora, se eu venho aqui agora e calculo o f de 0,6. Então, vai ficar 0,6 ao cubo, menos 0,6 mais 1. Fez a continha, chegou nisso aqui. Então, vai ficar 1 mais 0,616. Isso aqui deu 1,616. Esse 1,616 corresponde a essa área em azul aqui. Né? Professor, mas ela está muito longe de ser a área abaixo da curva nesse intervalo. Sim, está muito longe. Olha só quanto espaço em branco tem aqui e aqui. Tem muito espaço em branco. Então, nós podemos melhorar essa aproximação. Como eu vou melhorar essa aproximação? Eu vou melhorar essa aproximação aumentando o número de intervalos. Se eu estou usando só 2, eu posso, sei lá, fazer 6. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos. Se eu faço 6 intervalos, o meu espaço em branco aqui já diminui. Olha, diminui um monte, né? Então, certamente a precisão vai ser maior. Na verdade, está aqui, né? Isso aqui, esse número corresponde à área, que é 1,74. Então, repara, já é bem melhor, né? Então, mas quanto vale o ΔX? Então, é o comprimento dividido pelo número de subintervalos. Então, o comprimento é 2 e o número de subintervalos é 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi em 6 retângulos. Dividido em 6 retângulos, eu sei que o comprimento é 1/3. Tá? Então, cada retângulo desse aqui tem comprimento, em base, 1/3. Certo? Então, a base deles é 1/3. Então, o que acontece? Eu vou chamar, né? Eu vou chamar esse número aqui de x0. Certo? O meu x0 vale 1. Quanto vai ser o x1? O x1 é o x0 mais ΔX. Então, x0 é menos 1 mais ΔX. Isso dá... Então, menos 1 mais 1/3, isso dá 2/3.
Então, está aqui o meu x1 igual a menos 2/3. Então, agora, quanto vai ser o meu x2? Vai ser o x1 mais ΔX. Eu vou caminhar mais ΔX para cá. Onde é que eu vou parar? Em menos 1/3. Então, aqui vai ser meu x2. Aqui vai ser meu x3. Tá? Aí eu vou ter 1, 2, 3. Aqui eu acho que eu fiz a nomenclatura errada, né? Depois eu vou arrumar aqui. Aqui é x4, né? x4, x5 e x6. Certo? Então, vou ter o x4, o x5 e o x6. E aí, então, nós vamos fazer o quê? Calcular as áreas. Então, cada uma dessas expressões aqui, né? Cada uma das parcelas corresponde a uma área. Então, essa parcela aqui corresponde a essa área aqui. Essa parcela aqui corresponde a essa área aqui. Esta. Então, cada parcela corresponde a uma área. Então, você tem que calcular, fazer essa continha, tá? E somar tudo isso vai te dar uma aproximação dessa área. Tá? É um raciocínio bem simples, né, gente? É uma coisa que não tem grande sofisticação aqui. Tá? Feito isso, fazendo essa continha, então ele vai chegar a 1,74. Né? Então, substituindo aqui, por exemplo, eu pego f de menos 1/3. Vou botar menos 1/3 no lugar do x, vou fazer a continha e assim por diante. Tá? O que eu fiz aqui? Eu dividi em 100 subintervalos. No GeoGebra dá para fazer essa continha lá e fazer o desenho e tal. Eu fiz isso em 100 subintervalos. O que deu? Deu 1,98. Né? Dividi em 100 subintervalos. Tá? Se eu for fazer a resolução de forma analítica, né? Se eu for resolver a integral de forma analítica, então, como é que eu resolvo x ao cubo? X ao cubo é x na quarta sobre 4, menos x ao quadrado sobre 2 e x. Fazendo isso de menos 1 a 1, fiz a continha e isso deu 2. Então, a área abaixo, ela vale 2. Tá? Então, o que nós temos? Com 100 intervalos, nós temos 1,98. Com 6 intervalos, eu tenho 1,78. Tá, professor? Mas olha só. Numa região como essa, eu precisei 100 intervalos para eu ter uma precisão razoável. Pois é. Isso indica que dividir a minha região em retângulos não é algo numericamente eficiente. No caso analítico, a gente resolve assim, dividido em retângulos, mas lá a gente aplica os limites e tal. E aí, então, nós chegamos à integral analítica, né? Essa aqui é a resolução analítica. Mas no cálculo numérico, a gente vai deixar de lado essa resolução analítica e vai partir para um método numérico que seja eficiente, que nos consiga uma boa aproximação da área, né, da integral, sem precisar fazer, né, sem subintervalos. Né? Nós vamos conseguir uma precisão boa disso aqui com bem menos subintervalos, né? Bem menos mesmo. Bom, dividindo a nossa área em trapézios. Sim, fazendo trapézios. Como assim? Bom, primeiro, como é que eu calculo a área de um trapézio? Né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tem que se calcular a área de um trapézio. Então, como é que eu vou tirar um trapézio daqui? 1 ou 2? Sei lá. Primeira coisa, eu vou considerar os pontos. Vamos ver, considerar os pontos. Eu vou fazer o seguinte. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou considerando os seguintes pontos. Eu peguei o ponto x igual a menos 1. Né?
dividir assim. Aqui o menos 1, aqui o menos 0,4, aqui o 0,6, aqui o 1. Eu peguei estes pontos aqui e dividi eles em 1, 2, 3 trapézios. Vamos ver isso no gráfico. Ah, mas por que esses pontos? Porque me deu na telha. Deu vontade. Ah, professor, eu poderia então ter pego outro? Claro, isso aqui tudo é da forma como você enxerga o problema. Eu enxerguei dessa maneira. Alguém pode enxergar de outra maneira. Queremos essa região. Tem que ser igualmente dividido? Nesse caso aqui eu estou pegando de forma bem rudimentar. Não precisa ser de forma igualmente dividida. Tá? Inclusive no trabalho de vocês tem um problema que vocês não têm essa informação aí, não é tão... vocês não têm como fazer ele de forma igualmente dividida. Tá? A gente gosta que tudo seja igualmente dividido. Mas, por exemplo, nesse problema aqui, ele não é igualmente dividido. E aí? O que vai acontecer? Bom, vamos ver o seguinte. Se eu pegar aqui e levar até aqui em cima, eu vou ter trapézios. Quantos trapézios? Eu vou ter 3. Então, vou ter um trapézio, 2 trapézios, 3 trapézios. 1, 2, 3. Tem 3 trapézios. Ah, mas eles não são igualmente divididos. Não, não são igualmente divididos. Até eu poderia, se eu botasse aqui em 0,6, talvez eu conseguiria uma aproximação melhor. Né? Mas quando não são igualmente divididos, né, é bom, nós vamos ter que olhar caso por caso. Certo? Vou ter que olhar intervalo por intervalo. Tá. Então tá. Nesse caso era só botar em 0,5. Tanto menos 0,5 mais ter 4 parcelas iguais. Tá. Então, o que acontece? A cada um dos x que eu peguei, eu calculei a altura. Então, para x menos 1, eu calculei a altura. Para x menos 0,4, calculei a altura. Para 0,6, calculei a altura. Para 1, calculei a altura. Então, tá aqui, né? Tá aqui as alturas. Então, e aqui eu coloquei os trapézios. Certo? Tem algum lugar que... Tem algumas situações onde falta, tem algumas situações onde sobra. Tem problema onde sobra? Também não tem problema nenhum. Sobrar. Ok. Então, a cada um deles eu vou calcular a área. Então, lembrando, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, o que seria uma base maior? Vou pegar esse trapézio aqui. Minha base maior é essa aqui. A minha base menor é essa aqui. Quem é a altura? Bom, essa altura aqui. Essa altura aqui é de 0,6. Né? Ok. Então, eu vou ter que colocar. Vai ser quanto? Vai ser 1,336 mais 1 vezes 0,6 dividido por 2. Para calcular essa área aqui. Aí, vamos pegar a calculadora e fazer essa continha. Tá? É geometria bem simples. Tem grandes geometrias aqui. Tá? Uma sofisticação muito grande. Então, fazendo a continha, fazendo a mesma coisa aqui, fazendo a mesma coisa aqui. Então, cada um deles eu calculei a área do trapézio, com os dados que nós temos aqui, usando a fórmula da área do trapézio, e aí nós tivemos esses valores aqui. Então, aqui eu tenho 0,7 a área, 0,97 e 0,32. Se eu somar se eu fizer a soma direta disso tudo, isso vai me dar 0,87. Certo? Então, essa área vai ser 0,87.
Aí alguém vai dizer assim, olha, professor, mas isso aqui foi um resultado muito bom, porque lá no problema dos retângulos, nós fizemos com os retângulos igualmente espaçados, 6 subintervalos, e conseguimos um valor próximo a isso. Né? Opa. Opa, melhor. Nós conseguimos um valor próximo a isso. Era 1,90, era 1,98, se eu não me engano, né? Então, 1,87. Eu não estou lembrado. Mas aqui com 3 trapézios, nós chegamos a 1,19. 1,19. Deixa eu só ver lá. Comparar. Aqui nós chegamos a 1,19. Ó, aqui é 1,78, ó, com 6 subintervalos, 1,78. Aqui, fazendo as continhas, nós tivemos 1,98. Então, nós verificamos, assim, inicialmente, que, numericamente, é mais interessante nós dividirmos a área em trapézios. Quando nós dividimos a área em trapézios, nós temos... vamos ter menos intervalos e vamos ter uma melhor aproximação. Certo? Bom. Então, aqui, depois do intervalo, eu vou falar, então, do que é a regra dos trapézios. Mas, então, para finalizar essa live aqui, nós temos o seguinte, né? Nós vimos, nós podemos, lá no cálculo, nós dividimos em retângulos e usávamos o cálculo para fazer uma integral dos retângulos. Nós podemos dividir em trapézios. E trapézios que não necessariamente são igualmente espaçados, tá? Então, quando nós temos problemas que não são igualmente espaçados, nós vamos ter que olhar trapézio por trapézio, certo? Ou olhar só os trapézios em que nós não temos esse espaçamento, esse mesmo espaçamento, certo? Eu falo isso porque vocês têm um problema lá no trabalho que vocês não têm como fazer ele igualmente espaçado, porque os dados já foram coletados e estão cristalizados. Então, você vai ter que dar um jeito de fazer a integral sem ter esse espaçamento, esse igual espaçamento, certo? Então, vai ter que recorrer a um trapézio, né? Vai ter que, enfim, criatividade é tudo. Bom, menos de um minuto, vou encerrar aqui. Quando nós voltarmos, então, eu vou falar do que é a regra do trapézio. Vamos fazer umas pontes com a aula passada, né? Porque tudo é interpolação. E voltamos em ponto, 10 para as 8. Bom, na primeira live, nós tínhamos uma maneira de calcular integrais é dividir em retângulo. Isso é feito lá no cálculo, né, de se dividir em retângulos, só que se divide em retângulos muito pequenos, né, e se faz a soma das áreas, isso é o que o cálculo faz. No numérico, nos métodos numéricos, da aproximação da integral, nós vamos tentar a maior área possível, né, com o menor esforço. Tá? Então, nós vimos que se nós fizéssemos aproximações por trapézios, nós conseguiríamos pegar uma área maior com um esforço bem menor. Tá? Então, para 6 subintervalos, nós temos 1,78 com retângulos. E com trapézio, nós tivemos, com 3 intervalos, nós tivemos uma precisão maior. Então, isso nos vai levar à primeira regra de integração numérica. Existem várias regras de integração numérica.
certo? Nós vamos aqui trabalhar apenas duas, né? E se alguém um dia precisar, a partir das duas vai conseguir entender, sei lá, entender o método de Newton-Cotes ou o método de Gauss, a quadratura gaussiana também. É um outro método, mas isso, né, nós não vamos trabalhar eles aqui. Vamos trabalhar os mais clássicos. O trapézio e depois o Simpson. O trapézio, né, ele é um método que ele vai dividir a minha área em trapézios, como diz o método. Nós vamos ver o seguinte, que dividir a área em trapézios nada mais é do que o que foi feito semana passada, quando nós estávamos calculando uma integral. Nós fizemos conta de integral semana passada? Fizemos, né? Então, aquela conta de integral que foi feita na semana passada, ela é... nós, na verdade, fizemos o método trapézio. Porque o método trapézio nada mais é do que eu linearizar, eu fazer uma interpolação linear dos pontos. Já vamos falar disso. Bom, mas o método dos trapézios, como eu dizia para vocês, assim como o método de Simpson e os métodos que nós vamos começar a trabalhar semana que vem, eles exigem que o meu intervalo seja subdividido em pequenos intervalos de mesmo tamanho. Se não é de mesmo tamanho, se é de tamanho diferente, a primeira live, né, a live anterior, ou seja, eu vou ter que dividir em trapézios separados e ver tudo. Se os tamanhos forem iguais, todos forem igualmente espaçados, nós podemos pegar e trabalhar de uma forma mais automatizada. Certo? Pois bem. Então tá. Então, vamos ver o seguinte, né? Se eu quero dividir, né, um intervalo em N intervalos do mesmo tamanho, como é que eu resolvo isso? Eu vou chamar de H o tamanho do subintervalo. E o H, ele vai ser, a partir de agora, universal para nós, na nossa disciplina. Ele é o tamanho do subintervalo, tanto para integrais, como semana que vem, quando a gente for trabalhar com equações diferenciais. É a mesma coisa. A ideia é a mesma. Ou seja, eu vou pegar o final do intervalo menos o início do intervalo e vou dividir pelo total de subintervalos. Por exemplo, eu quero dividir em 6 subintervalos. Né? Então, eu vou pegar o inicial menos o final e dividir por 6. Então, qual é o tamanho que vai dar ali? Se você olhar aqui embaixo, você tem um H. Esse H aqui é o tamanho, o primeiro tamanho. Né? Então, o H corresponde ao x1 menos x0, né? O x2 menos x1 e assim por diante. E ele é 0,4. Né? 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. E aí vem essa nomenclatura. x0, x1, x2, x3, x4, x5. Né? Então, essa nomenclatura aqui, ela é bem importante, tá? Porque daqui um pouco vão aparecer os índices e a gente tem que saber quem é, né? Como lidar com esses índices. Então, a diferença entre xi, eu poderia dizer o seguinte, né? Se eu pegar o H é quem? O H é a diferença entre o xi mais 1 menos o xi, certo? Então, xi mais 1 menos o xi. Então, eu estou pegando o x2 menos x1, isso aqui tem que dar 0,4. E assim por diante. Tá. Então, tá. Então, aqui eu estou tratando do meu intervalo no eixo do x. O que acontece? Se eu dividir em 6 subintervalos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Estou vendo aqui, na verdade, 5 subintervalos, né? Só fazer uma coisa. Aqui eu falei 6, mas aqui é 5. Né? No exemplo foi 6. Nesse caso aqui eu estou pegando em 5, né? 5 subintervalos. Então aqui eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 subintervalos.
Então, aqui eu tenho 5 subintervalos. E o que é fazer a regra do trapézio? A regra do trapézio é a mesma coisa que a gente fez semana passada, quando nós traçávamos retas, né? Fazíamos uma interpolação linear, né? Para aproximar uma curva. Então, eu venho aqui, calculo a equação dessa reta e integro. Faço integração analítica. Eu vou ter essa área. Pego a equação dessa reta, integro essa área. Pego a equação dessa reta, integro, vou ter essa área. Mais fácil, é claro, em vez de fazer uma integral, você calcular pela fórmula da área do trapézio, né? E aí vai ao gosto do freguês, né? Então, quem quiser passar trabalho, vai interpolar, né, a equação dessa reta e integrar. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 integrais, vai te dar a área dos 5 trapézios. Ou faz a área, calcula a fórmula da área do trapézio e vai ter, então, também o mesmo resultado. Tá? Pois bem, aí vem a pergunta, a pessoa não tem uma maneira de automatizar isso, tendo em vista que agora o comprimento, a altura dos trapézios é igual? Sim, exatamente. Existe uma maneira de automatizar isso. Aqui, por exemplo, se vocês fizerem essa soma aqui, ó, com 5 subintervalos, eu já consegui uma área 2. Né? A área pode ser um pouco maior, um pouco menor, porque você pode ver que na hora de fazer o trapézio, eu vou ter uns excessos aqui, né? Eu vou ter uns excessos, mas ao mesmo tempo esses excessos eles vão ser compensados aqui, né? Eles vão ser compensados aqui. Tá? Então, será que existe uma maneira de automatizar? Sim, existe uma maneira de automatizar. O que acontece? Para cada x, eu tenho um y. Então, eu tenho para x1, para x0, y0, para x1, y1, e assim por diante. Então, se eu for automatizar, né, ou seja, criar uma fórmula geral para isso, eu vou ter que considerar, né, a minha base maior, base menor, base maior, base menor, e a altura igual para todos. Né? A altura é igual para todos. Então, aqui eu tenho a área dos trapézios. Para cada um dos 5 trapézios do slide anterior, né, para cada um desses trapézios, eu tenho a fórmula da área do trapézio. Ok. Se eu pegar e isolar o h sobre 2, em cada uma das parcelas, vai me sobrar lá dentro o quê? Vai me sobrar lá dentro isso aqui. Vai me sobrar lá dentro quem? Um y0. Eu tenho um y0 aqui, mas eu tenho 2y1, porque eu tenho y1 aqui, y1 aqui. Então, são 2y1. Tenho 2y2 e assim por diante. E eu tenho só um y5. Então, fazendo isso, né, eu posso ainda fazer o seguinte, eu vou ter um y0 mais 2 vezes a soma y1, y2, y3 mais y5. Eu posso escrever de uma forma mais compacta, dessa maneira aqui, onde eu tenho a área é igual a h sobre 2, onde eu vou ter o y0 mais 2 vezes a soma do miolo. Tá? E aqui você pode ver o seguinte, né? Aqui tem um erro. Né? Aqui é 5, não é K. Não pode ser K, é 5. Então, aqui dentro tem o miolo. Então, 2 vezes a soma do miolo mais y5, certo? Então, aqui é uma forma mais compacta de escrever o que nós apresentamos aqui. Ou seja, essa expressão aqui corresponde a essa expressão aqui. Isso aqui está numa forma compacta. Aqui, então, eu tenho, né, apresento a vocês a forma, ou a fórmula do trapézio para aproximar uma integração. Né? Isso aqui considerando apenas 5 subintervalos. Então, a fórmula do trapézio
geral, né, ela é dada dessa maneira. Então, se eu tenho n subintervalos, eu vou considerar o primeiro valor, aqui eu botei x0, aqui eu botei x1, né? Vamos fazer o seguinte. A professora vai tirar a preguiça de lado e vai escrever isso. Né? Vamos lá. Tirar a preguiça de lado e vamos escrever isso. Então, como é que fica? A regra do trapézio, eu vou calcular a integral, né, do número A até, de um ponto A até B, a f de x, dx. Isso aqui não é igual. Né? A gente sabe que em cálculo numérico a gente não tem nada exatamente igual. A gente tem aproximadamente quem? H que divide 2, né? vezes quem? Bom, vezes a f do x0, a gente está começando no x0, mais 2 vezes quem? 2 vezes a soma. Uma soma começa em 1 e vai até n menos 1. Ou seja, está pegando o miolo do f de xk mais a f de xn. Então, aqui eu tenho, né, para n subintervalos. Né? Então, se eu quero a regra do trapézio, para n subintervalos. Certo? Então, vamos dizer assim, aqui está a forma geral da regra do trapézio. Certo? A forma geral da regra do trapézio. Por essa expressão aqui, nós podemos calcular qualquer integral, gente. E tem uma outra pergunta que vocês devem estar se fazendo. Tá, mas lá no cálculo 2, a gente calculava integral indefinida. E aí nós temos o seguinte, os métodos numéricos só vão calcular integral definida, certo? Não tem método para integral indefinida. Então, quando se calcula, aplica um método numérico para aproximar a integral, nós estamos calculando integral definida, que isso vai me gerar um número. Então, aqui nós vamos ter como resposta final um número. Então, tá. Nosso primeiro problema é este. Né? Vamos calcular a integral de 0 a 3, de 9 menos x ao quadrado. Primeiro vamos fazer a solução analítica e depois eu vou fazer aplicando regra do trapézio. Para n igual a 10 e para n igual a 20. Né? Ou seja, vamos aplicar essa fórmula aqui, considerando n igual a 10 e depois considerando n igual a 20. Então, tá. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que se resolve uma integral de forma analítica? Bom, integral de forma analítica, integral de 9 a 9x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3. Distribuo os intervalos, vou descobrir que a área abaixo a área abaixo daquela curva ali, entre 0 e 3, limitada pelo eixo das abscissas, é 18. Né? Então, se eu for fazer, se eu for resolver essa integral de forma numérica, então aqui nós sabemos que sabemos o valor exato é 18, certo? Vamos ir para a forma numérica. Como é que eu vou resolver isso de forma numérica? Primeiro, considerando n igual a 10. Eu vou considerar 10 subintervalos. Tá. Então, se eu estou considerando 10 subintervalos, né, eu vou ter que dividir em 10 subintervalos de mesmo tamanho. Né? Então, se eu for dividir em 10 subintervalos de mesmo tamanho, como é que eu vou fazer? Vai ser 3 menos 0, né? A minha integral é de 0 a 3, então vai ficar 3 menos 0, dividido pelo total de subintervalos, que é 3. Então, o meu H é 0,3. Lembrando, o que é
esse H. Né? Esse H é quando eu tenho. Eu vou começar aqui em 0. Contei um H. Peguei a 0,3. Contei mais um H. Peguei a 0,6. E assim por diante. Certo? Então, eu vou lá para o Excel. Eu vou para o Excel agora. Vamos para o Excel. Aqui está explicando tudo direitinho. Vamos ali para o Excel. Eu já vou abrir o Excel para vocês. Oi, professor. Fale. Aproveitando esse tempinho aí, Ah, sobre o trabalho de grau B, eu não estou conseguindo colocar o nome lá do grupo. tu vai me mandar uma mensagem pelo Moodle dizendo qual o nome do grupo e quais as questões que você quer fazer. Pelo Moodle. Pelo Por Moodle. mensagem mesmo. É por mensagem mesmo. Tá. Eu atualizo lá. Eu mando lá agora, então. Tá? Valeu, obrigado. Nada. Então tá. Então, nosso objetivo é calcular. Né? Calcular a integral. Já vamos botar a integral ali. Para n igual a 10. Tá. Eu quero calcular essa integral aqui para n igual a 10. Ok. Então, vamos lá. Então, para n igual a 10. Vai ser o h. Primeiro, o meu limite inferior é 0. O meu limite superior é 3. Né? Vamos botar o nome aqui. O A é o lim_inf, né? Limite inferior. Esse aqui, o B, é o lim_sup, limite superior. Então, o que vai ser o H? O H é o limite superior. Opa, é igual ao limite superior menos o limite inferior, dividido isso pelo total. Ok. Dividir por 0. Okay. Ok. 0,3. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma tabela do x e da minha função. Qual é a função que eu estou trabalhando? Bom, a função que eu estou trabalhando é a função que eu estou integrando. A função que eu estou integrando é essa aqui. Essa aqui é a minha função que eu estou integrando. Beleza. Então, é 9. Opa. 9 menos x ao quadrado. Então, tá. Então, quem é que vem aqui? Bom, aqui vem aqui meu limite inferior. Quem vem agora aqui embaixo? Bom, é o valor de cima mais o valor do h fixo. Tá? Quem vem aqui? Bom, aqui é a minha função. É 9 menos x ao quadrado. Tá? Vamos arrastar isso. Quantas vezes? Sempre é bom fazer um contador, né? K. Então, nós temos aqui o x0. Então, aqui vai ser o x1, né? Então, aqui vai ser o x1. Então, eu vou ter que arrastar até o x10. Então, vamos lá. Vamos arrastar até o x10. 7, x8, x9, x10. Exatamente, chegamos no x10, então. No x10, nós temos que o x é 3 e o valor da função é 0. Né? Se eu botar 3 aqui, 9 menos 9 é 0. Ok. Então, essa tabela aqui, né, ela é importante. Nós não calculamos a integral ainda. Tá. Então, aqui tem uma tabela e aqui é outra tabela. Então, como eu vou calcular a integral? Eu vou usar a regra do trapézio. Qual é a regra do trapézio? Vamos recordar. A regra do trapézio
A regra do trapézio é essa aqui. Então, como é que eu vou fazer para calcular pela regra do trapézio? Então, vamos lá. Calcular a integral. Ela vai ser quanto? Bom, segundo a fórmula, ela é quem? H sobre 2. Vamos botar entre parênteses. H que divide o 2. Vezes o f de x0. Quem é o f de x0? Esse valor aqui. Esse valor aqui corresponde ao f de x0. Mais 2 vezes quem? A soma, assim que se faz somatório no Excel, de quem? De k igual a 1, né? O k igual a 1, até n menos 1. Meu n é 10. Então, n menos 1 até 9. Então, tem que vir até 9. Fechei. Mais o último valor. Se eu der o Enter aqui, eu vou ter calculado a integral, que deu 17,955. Qual é o valor exato da integral? Era 18. Então, repara, é muito próximo. É muito próximo mesmo. Então, se eu poderia ter feito, vou botar aqui essa aqui para o valor n igual a 10. Né? Eu vou fazer para n igual a 20. Para n igual a 20 é a mesma coisa, né? Vou fazer o seguinte. Para n igual a 20 é a mesma coisa. Eu vou arrastar isso até lá. Arrastei demais agora. Tá. Só que se eu faço n igual a 20, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que fazer umas modificações, né? Quais são as modificações? Bom, eu quero que o meu n igual a 20. O meu n tem que ser igual a 20. O meu a é 0. O meu b é 3. Então, vai mudar quem? Vai mudar o meu valor de h. O meu valor de h vai ser quanto? Vai ser 3 menos 0, dividido isso por 20. Então, deu 0,15. Então, onde é que vai mudar isso? Vai mudar aqui, né? Então, vai ser, em vez de botar o valor que nós tínhamos anteriormente, vai ser esse valor aqui. E aí, então, nós vamos arrastar. Bom, quando chegar no 20, tem que chegar no 3, né? Então, em x20, o meu x... Então, em x20, o x20 tem que ser igual a 3. Ou seja, eu estou fazendo 20 subintervalos. Aqui eu tinha 10 subintervalos, meu x10 é 3. Então, se eu for fazer a continha agora aqui, n igual a 10, melhor, n igual a 20, igual a 20, né? A minha integral ela vai ser quanto? Então, aplicando a fórmula do trapézio, ela vai ser o h em questão. Meu h em questão é esse aqui, dividido por 2, vezes o primeiro valor, mais 2 vezes a soma. Né? Do k igual a 1, k igual a 1, até o kn menos 1. Quem é o kn menos 1? É 19. Mais o último valor. Isso aqui tem que dar um valor mais próximo do 18. Então, deu um valor mais próximo. É pouca coisa a mais, né? Ou seja, aqui já era uma boa aproximação. Aqui deu uma aproximação melhor ainda, né? Então, vocês podem ver que nós fizemos uma integral numérica, né? Usamos o método do trapézio para resolver isso aqui de forma numérica. Sem nenhum... É bem tranquilo isso aqui, né? Bom, vamos fazer outros exemplos, né? Um exemplo bem simplesinho. Aqui tem todo o passo a passo no PowerPoint. Vou fazer de parará. Tá. Vamos lá para
a nossa boa e velha probabilidade. Então, em probabilidade, a distribuição de variável contínua mais comum é a distribuição normal padrão, né? Aquela distribuição onde nós temos média 0, desvio 1, né? Essa distribuição, ela é expressa, né? A densidade de probabilidade, ela é dada por essa expressão aqui, né? F de x igual a 1 sobre raiz de 2π, na menos x ao quadrado sobre 2. Então, essa é a densidade de probabilidade. Você sabe lá da probabilidade, né? Da probabilidade estatística, que a distribuição normal padrão, ela é tabelada, né? De onde que vem a tabela? A tabela da normal padrão, ela é uma integral, né? Porque quando eu tenho uma distribuição de probabilidade, né, você tem lá, você quer calcular uma distribuição de probabilidade contínua. Então, você quer saber qual a probabilidade de você ter, por exemplo, um x entre 0 e 0,5, por exemplo. Você tem essa situação aqui. Já fez a disciplina, vai lembrar disso, mas quem não fez... E aí você quer calcular a probabilidade do valor de x, né? O valor de x é, sei lá, é o diâmetro do parafuso. Então, para a probabilidade do teu valor de x estar entre 0 e 0,5, né? Lembrando que quando você faz a padronização, você tem... Aqui eu estou pegando a normal padrão, tá? Então, você tem todo um processo de padronização. Quando eu pego a normal padrão, a probabilidade do x estar entre 0 e 0,5 é essa área aqui, por exemplo. Como é que eu calculo essa área aqui? Bom, é 0 até 0,5 de quem? 1 sobre raiz de 2π e na menos x2 sobre 2. É isso que vocês fazem lá na probabilidade. Professor, mas lá na estatística a gente não resolve integrais. Claro que não, porque vocês vão ganhar tempo com uma tabela da distribuição normal. Aí você vai lá na tabela da distribuição normal e pega os valores, geralmente. Aí tudo depende de como é a tabela. Aí vai ter uma tabela e você vai consultar essa tabela e vai calcular essa integral a partir daquela tabela. Mas da onde que vem aquela tabela? Aquela tabela são valores já calculados essa integral aqui. Ou seja, a tabela é uma integral já foi resolvida. Certo? Então, e essa é uma integral que não é muito amistosa de ser resolvida de forma analítica. Mas para resolver de forma numérica, ela é muito tranquila. Não tem mistério nenhum na hora de resolver isso numericamente. Certo? Então, vocês já ouviram falar, com certeza, de erro padrão, né? Que é o nosso a boa e velha margem de erro, né? O erro padrão, a margem de erro. Quando você calcula o erro padrão, né? Você tem lá, o erro padrão da estimativa da média é o x barra mais ou menos 1,95 e parará, parará, parará. Aí tem raiz. Agora não estou lembrado do restante daqui. Daí tem mais uma outra forma. Tem raiz de n e tarará. Acho que é xn sobre raiz de n. Uma coisa assim. Da onde que saiu esse 1,95 ou 1,96 às vezes, né? Da onde que saiu esse número? Mas se é a tabela T de estudos, você fez um processo amostral onde você não conhecia a variância, então você usa a tabela T. Da onde que sai esse 1,95? Ora, da onde? Você está considerando que a sua média, né? Você está considerando que a tua estimativa, né? Que a tua estimativa, ela é assertiva aqui dentro desse intervalo aqui. Desse intervalo de 0,95. Ou seja, que aquele teu valor médio, que é aquela tua proporção, né, que você está estimando,
né? Ela está dentro desse intervalo aqui. Dentro desse intervalo aqui. Ou seja, a probabilidade de você ter acertado é de 95%. Certo? Então, é a nossa confiança. E quando está se trabalhando com média e proporção, né, a gente está trabalhando com a normal padrão. Então, como é que se... E aquele 1,95 nada mais é do que esses valores que estão aqui, né? Esse aqui é menos 1,96, né? E aqui é 1,96. Então, quando eu estou pegando a normal padrão, eu tenho que entre x, se eu fizer essa integral, 1,96 de 1 sobre raiz de 2π menos x2 sobre 2 dx, isto aqui vai ter que me dar 0,95 aproximado. Certo? Isso aqui é a historinha da estatística, não é da nossa disciplina. Tá. Pois bem, então, quando eu estou calculando o erro padrão e eu tenho uma estimativa de 95% de confiança, ou seja, há uma probabilidade de 95% que o intervalo de confiança contém o valor verdadeiro, tá? Isso aqui é fato. O que nós queremos, né? No caso de uma variável aleatória com distribuição normal padrão, em um intervalo simétrico, né? Bom, esse intervalo simétrico aqui, se eu estou falando uma... Tá, intervalo simétrico, tá certo. O que é um intervalo simétrico? Eu tenho aqui 0, 1,96 menos 1,96. Isso aqui é simétrico, né? A distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Né? 1,96. Uma coisa bem simples. A palavra simetria. Tá. Então, resolva a integral pelo método trapézio com n igual a 20. Eu disse para vocês que aqui, na hora de resolver essa integral, né, isso aqui vai ter que dar 0,95. Tá? Será que vai chegar ao 0,95? Vamos descobrir. Tá. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte. Às vezes tem gente que não lembra que o π é um valor constante, né? Então, 1 sobre 2 raiz de π é um valor constante. Né? E a nossa variável de integração é o x. Então, a gente não precisa ficar, né, horrorizado com esse 1 sobre raiz de 2π. Ele é um parâmetro que a gente vai ter que levar no cálculo, mas a nossa integral, né, na verdade, nosso problema nada mais é do que 1 sobre raiz de 2π, integral de 1,96 até 1,96, aqui é menos, e n menos x2 sobre 2 dx. Então, a integral que eu tenho que calcular é essa aqui. Tá. Então, nós vamos ter que ir lá para o Excel e começar a trabalhar nela. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Beleza. Então, tá aqui, né? A nossa integral é esta. Tá. Então, vamos lá. Quem é o meu valor inferior? Meu limite inferior? 1,96. Quem é meu limite superior? 1,96. Quantos subintervalos eu vou calcular? Eu vou fazer primeiramente com 20. Então, quem vai ser meu H? Vai ser inferior menos superior, dividido isso por 20. Então, tá aí o H. Tá. Então, tá. Feito isso, eu vou, então, botar o K aqui. O K
o x e o f de x. Começa em K0. O x, quem é meu x? O x é o valor do A. O próximo valor de x, o próximo valor do K é o K mais 1. O próximo valor do x é o x mais o H fixo. E aí eu vou arrastar até o 20. Tá, passei um pouquinho. Bom. Vocês podem ver que em x20, o meu valor final tem que ser o meu limite superior. Né? Feito isso. Bom, nós então vamos completar essa coluna depois do intervalo. Certo? Aí depois do intervalo a gente completa essa coluna. Certo? Então nós finalizamos aqui a nossa segunda live. Né? Lembrando a vocês, raiz de 2π, integral de menos 1, 96, de 1, 96, e na menos x2 sobre 2. Então, quando eu estou resolvendo a integral, eu estou resolvendo isso aqui. E 1 raiz de 2? 1 raiz de 2 é uma constante, isso é para fora da integral. Tá. Então, vamos lá. Como é que eu coloco o número de Euler? O e elevado a alguma coisa. Exp elevado a quanto? Elevado a menos, né? Menos x. Sempre é bom botar um parênteses, né? Aqui no Excel, o Excel ele é meio chatinho nesse aspecto. X sobre 2, né? Então, peguei o x ao quadrado dividido por 2, né? Dividido. Certo? Então tá. Dessa maneira, este valor aqui. Então, eu venho aqui e arrasto. Tá? É muito simples, não tem grandes mistérios aqui, né? É só, eu peguei a função que está ali dentro, né? A função exponencial que está aqui dentro. Coloquei ali. Tá. Feito isso, então agora nós temos que resolver a integral. Como nós resolvemos a integral? Bom, vou usar a regra do trapézio. Se for usar a regra do trapézio, vamos lá, integral. Como é que vai funcionar? Bom, vai ser o h sobre 2, então vai ser o h dividido isso por 2, vezes a primeira, o f de x0, mais 2 vezes a soma de tudo isso aqui, menos o último, até k menos 1, ou seja, até 19, fecha parênteses, mais o último. Então, nós temos este valor. Mas isso aqui é só a integral, né? Ou seja, agora eu vou fazer o finalmente, né? Então, agora é o 1 sobre raiz, né? 1 sobre raiz de 2π vezes a integral. Como é que fica? 1 vezes raiz de 2π vezes a integral. Então, vai ficar a integral dividido por quanto? Por raiz de 2 vezes π, né? Isso? Sim. Simples assim, né? Então, eu peguei. Então, agora, nessa parte aqui de baixo, né, eu resolvi isso aqui. Finalmente. Então, primeiro, aqui eu resolvi só a integral. Agora, aqui eu fiz 1 sobre raiz de 2π vezes a integral. Tá? Ou seja, eu peguei este valor aqui, dividi por raiz de 2π. Tá? O Excel, para você escrever o π no Excel, aqui abre e fecha parênteses. Ele entende assim o π. Certo?
Ou você escreve 3.14, quantas casas você lembra? Enfim, eu disse para vocês que isso tinha que ser aproximadamente 95, né? 0,95, porque é a área. E deu 94, 92,7. Ou seja, né? Muito próximo, muito perto. E aquilo que eu dizia para vocês, né? Aquela tabela que vocês usam, as tabelas que vocês usam lá na probabilidade, lá na estatística, elas são integrais que alguém resolveu de forma numérica ou analítica, né? Dá para resolver isso de forma analítica também, mas é algo um pouco mais trabalhoso, né? Então, e a resolução analítica, por exemplo, dessa integral aqui, não é algo que a gente viu lá no cálculo 2. Lá no cálculo 2 a gente viu, a gente não tinha, os instrumentos que eu dei para vocês no cálculo 2 não permitiam vocês fazer essa integral aqui, certo? Calcular essa integral. Então, nós resolvemos ela hoje usando o método numérico. Tá? Tá. Aqui ele vai fazer todo o... a novelinha que eu já tinha falado para vocês. Tarará, tarará. Né? Agora, esse problema aqui. Esse problema aqui é interessante porque é o seguinte. Eu não tenho uma função. Eu tenho um gráfico. Eu tenho um desenho. Eu tenho uma tabela. E como nós vamos resolver a integral quando eu tenho uma tabela de dados? Da mesma forma que a gente resolveu até agora. Né? Então, o problema aqui é o seguinte. Né? Você quer determinar a área dessa região. Né? Você quer... Tem um rio lá, um canal, e aí você foi lá, fez uma batimetria, mediu a profundidade, e aí daquela seção, e você então quer calcular a área da seção. Problema de hidráulica. Calcular a área de uma seção. Então, como é que você vai calcular essa área? Você tem as alturas. Como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro você vai tabular o que você tem. Né? O que você tem? Você tem a distância. A distância da margem. E a profundidade. Então, na margem, a distância é 0. Né? E a profundidade é 0. Aí eu ando 2 metros. Qual é eu andei 2 metros. Qual é a profundidade? 0,8. Andei mais 2 metros. E assim por diante. Então, vamos resolver esse problema. Vamos lá para o ficção. Então, você não é necessário ter uma expressão. Às vezes você pode ter uma tabela de dados. Né? Isso vai acontecer, eu acho que na lista de exercícios que vocês têm para resolver, na aula de hoje, tem questões ali que você não tem uma função f de x igual a 4 menos... Não. Você tem uma tabela. O que a gente faz quando a gente tem uma tabela? A mesma coisa. Né? Então, aqui. Se eu tenho esse problema aqui, né? Então, esse é o meu problema. Vamos definir algumas coisas. O que é o x? Né? O x, eu vou definir. O x é o quê? É a distância da margem esquerda. O que é o y? É a profundidade, certo? Né? No ponto x. Né? Em x. Então, eu posso dizer que meu y, ele depende de x. Então, se eu for organizar uma tabela, como a gente fez aqui, ó, se eu pegar a mesma tabela aqui, ó, eu vou ter o K, mesma tabela, eu vou ter o K, eu vou ter o K,
Eu vou ter o K, eu vou ter o X e eu vou ter Y. Não tem o Y aqui? Tenho, né? Vou botar aqui, ó. Y igual a f de x. Tá? Eu tenho Y. Mesma coisa aqui, né? Ali. Ah, mas ali, aqui eu tenho dado uma expressão. Né? Aqui eu não tenho essa expressão. Mas eu tenho o valor tabulado. Por quê? Porque eu sei que em K0 eu estou na margem. Qual é a profundidade da margem? 0. Da onde eu estou tirando esses números, professor? Eu estou tirando da figura. Ó, eu venho aqui na figura e leio. Ah, na figura, aqui está o quê? Está a minha posição, está a minha margem. Qual é a profundidade na margem? A profundidade é 0. Aí ele andou quanto? Bom, ele andou mais 2 metros. Como é que eu sei que é 2 metros? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 subintervalos e ele chegou em 10 dividido igualmente. Ou seja, só pode ser 2. Né? Então, em 2, qual é a profundidade? Em 2, a profundidade é 1,8. Ou seja, você leu isso no desenho. Então, em K igual a 1, eu vou ter x igual a 2, e o meu y vai ser quanto? 1,8. Aí eu vou continuar lendo. Bom, em K igual a 2, ou seja, é a segunda medida, o meu x vai valer 4, e quando o meu x vai valer 4, qual é a minha medida de profundidade? É 2. E assim por diante, né? Então, eu vou ir até quanto? Eu vou contar aqui. Então, eu tenho 0, vamos botar aqui. Aqui eu tenho x0, x1, x2, x3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou até x10. São 10 subintervalos. Tá? Então, posso automatizar isso aqui. Não vai ter problema nenhum automatizar isso aqui até x10. Tá? Esses dois aqui. Ok. Então, quais são os valores que eu vou botar aqui? Bom, aqui, o que nós podemos ter observado, né, para calcular essa área. Eu estou começando onde? Eu estou começando em x0. Quem é meu x0? Meu x0 é 0. E estou terminando aonde? No x10. Quanto é que é o x10? O x10 é 20. Né? O que eu estou calculando? Né? A área que estamos calculando, né? Vamos fazer aqui. A área que nós estamos calculando, né? Ela é quem? A área é a integral, tá? De 0 até 20 de quem? Do f de x. Isso aqui é o cálculo de área tradicional que a gente conhece, né? É isso que nós queremos fazer aqui. É isso que nós queremos resolver aqui. Bom, o f de x, o y igual a f de x está aqui. Eu estou lendo no gráfico. Né? Então, para x em x0, né? Em x0, eu tenho zero, o meu y é 0. Em x igual a 2, o meu y é 1,8. Em x igual a 4, o meu y é 2. Eu estou lendo no gráfico. Não tem uma expressão para isso. Estou lendo no gráfico. Tá. A gente já viu também que o h, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Final menos o inicial.
dividido por N. Ah, professor, você não disse quem é o N. Bom, por enquanto eu não disse quem é o N, então eu vou botar aqui. Eu dividi isso em quantas partes? O meu N, eu tinha 10 subintervalos. Que é o que eu estou verificando ali. A distância entre os pontos em que eu tomei a altura é 2. Então, eu posso pegar aqui da mesma maneira, tá? Este valor aqui, fixo, mais este valor aqui. Arrastei, vai parar no 20. Então, o x10 é 20, x10 é 20. Ok. Então, agora eu vou continuar lendo. Depois do 2. Então, eu tenho 0, 1.8, 2. Qual é o próximo? O próximo é 4. Depois, só comprar uma caneta aqui. Depois do 4, é 4 de novo. Depois, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Depois do 4, é 4 de novo. Depois do 4, é 6. Né? O 6 ocorre quando x vale 10. Né? O x ocorre quando x vale 10. Depois vai ser 4, 3,6, 3,4. 3,4 ocorre quando x vale 16, né? O 2,8 quando x vale 18, e quando x é 20, ou seja, estou a 20 metros da margem, meu x é 0 de novo. Certo? Sem nenhum mistério aqui, né? Ok. Então, como é que eu vou calcular essa área? Né? Vou ter que calcular essa área usando o método trapézio. Você tem uma tabela. A tabela está aqui. Né? Você não precisa ter a fórmula. Você tem que ter uma tabela. Como é que eu gero a tabela? Quando eu tenho uma fórmula? A partir da fórmula. Mas se você não tem a fórmula, mas tem a tabela, você tem tudo. Né? Então, se eu for usar o método trapézio, então como é que vai ficar a área? A área vai ser quanto? Vai ser o H dividido por 2 vezes quem? O primeiro valor, mais 2 vezes a soma de quem? Disto aqui, mais o último valor. Quanto vai ser essa área? 63,2. Certo? Aí, uma aproximação da área. É o valor exato? Não, é o valor aproximado. Tá? Não é o valor exato, é o valor aproximado. Quando vocês estão lá nas disciplinas, sei lá, acho que em topografia, que vocês veem essas coisas também, vocês têm que calcular, por exemplo, calcular uma área. Né? Também é dado as fórmulas que eles dão para calcular áreas gerais lá. Lá uma é a tal fórmula de Simpson, que é o quê? A regra de Simpson que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Então, é a mesma coisa. Certo? Então, quando não tem a fórmula, você tem que ter uma tabela. Se você tem uma tabela, você consegue resolver uma integral. Tá? Espero eu que quando vocês forem for resolver os problemas pós-aula, você se dê conta disso, né? Aí vão mandar, professora, não tem a fórmula. Ok, mas tem a tabela? Né? Tá acontecendo algum probleminha com quem é que está. Ó, perdi o controle do... Então tá, então vamos lá. Aqui todo o processo, né, explicadinho, direitinho, né? Como se calculou ali, né? Então, depois eu mando para vocês todo
o Excel, né? Mas aqui também já está tudo bem detalhado. Tá, método de Simpson. Nós temos o método do trapézio, que é uma aproximação por retas. Né? Então, o trapézio é uma aproximação por retas. Eu vou lá e faço a integral, né? Pego a minha curva e o método de trapézio, ele interpola retas, né? E aí calcula a área, ou seja, ele vai criando retas. Isso que está por trás do método. O que o Simpson fez? O método de Simpson, ele vai interpolar parábolas, certo? Não vai interpolar retas, ele vai interpolar parábolas. Então, por exemplo, aqui, eu estou pegando essa integral aqui, né? Nós já fizemos essa integral no exercício anterior. O Simpson, ele vai interpolar parábolas. Como assim? Né? No trapézio que nós fizemos, ele pegou, por exemplo, esses 4 subintervalos. Nesses 4 subintervalos, ele fez daqui até aqui uma reta, integrou. Daqui até aqui outra reta, integrou. E assim por diante. Nós fizemos isso na semana passada. Então, para cada subintervalo, nós fazíamos uma integral analítica. Integrar reta é uma coisa fácil, né? Integrar um polinômio de primeiro grau é uma coisa bem simples. Então, o que o Simpson sugere? Que seja feita uma interpolação por parábola. Então, nesse intervalo de -1 até 0, eu vou ter 3 pontos. Eu vou ter -1, 0,5, 0. Então, eu vou criar uma parábola nesse intervalo. Eu vou interpolar uma parábola aqui. Então, fui lá, peguei uma regra de interpolação e criei essa parábola. Da mesma maneira, fui lá, criei uma regra de interpolação e criei essa parábola aqui. Tá? Então, quando eu criei as regras de interpolação, fiz as parábolas, então está aqui. A parábola em vermelho é essa aqui. Tá? Fui lá, fiz a interpolação e criei a parábola em vermelho. Se eu integrar essa parábola, ela vai me dar essa área aqui. Aí vem o azul. Eu fui lá, azul, interpolei e criei essa parábola aqui. Se eu integrar essa parábola aqui, vai me dar essa área aqui. Se eu somar as duas, vai me dar uma área bem próxima do valor verdadeiro. Certo? Então, os métodos de integração eles estão intimamente ligados à interpolação. Então, o método do trapézio é uma interpolação linear. Eu fui criando retas. E aí, quando eu crio retas, eu calculo a integral naqueles intervalos. E isso corresponde à área de um trapézio. Agora, o Simpson não. O Simpson ele vai interpolar parábolas a cada 3 pontos. E a cada 3 pontos ele cria uma parábola e integra, né, como se resolve uma integral lá do cálculo 2. É fácil resolver a integral de um polinômio, né? Então, se ele for resolver para o lado vermelho, né, tal e qual, resolver para o lado vermelho, deu 0,85. Se ele resolver pelo outro lado, né, eu só fiz uma vez, né? Não, tá aqui, o lado vermelho e o lado azul. Calculando pelos dois lados, deu 0,85. Na verdade, são valores iguais, né? Se a gente lembrar lá do cálculo 2, a gente vai ver que essas áreas aqui, essa função é uma função par, ou seja, existe uma simetria. Então, essa área é igual a essa área. Né? Ainda mais que eu estou com um intervalo simétrico. Mas tudo bem. O que acontece? Se eu somo essas duas áreas, eu vou ter o valor de 1,71, e o valor exato é 1,71. Ah, professor, aqui deu um valor um pouco levemente maior. Sim, pode dar um valor levemente maior, mas são parecidos, né? São resultados muito parecidos. Então, o método de Simpson, ele é uma aproximação por parábola. Tá? Ele foi lá e interpolou por parábola.
Só que nós não vamos fazer interpolação de parábolas, pegar e tarará, integrar. O Simpson já fez isso, existe toda uma dedução muito bonita para isso. Tá? E eu não vou entrar no mérito da dedução, só entrei no mérito da ideia que rege o método. Mas se você pegar um intervalo com N pontos, for aplicando essa mesma ideia, essa mesma lógica de interpolar parábolas, você vai chegar a essa regra aqui. A essa formulação aqui. Onde você tem o H, que é a mesma coisa que nós tínhamos anteriormente. O Y0, que é a mesma coisa. O Y1, que é a mesma coisa. Só que agora que nós temos duas somatórias. Um somatório, onde eu estou pegando o Y das posições. Que posições são essas? Ímpares. Aqui eu estou pegando o Y das posições pares. Aqui eu estou falando em posição. Como assim, professor? Eu não estou entendendo isso aqui. Lembra que eu faço K, X, Y igual a F de X. Então, eu vou ter a primeira posição. Posição do K igual a 0, eu vou ter o X0 e eu vou ter o Y0. Então, eu vou ter a posição 1. Posição 1, eu vou ter o X1, Y1. Vou ter a posição 2. X2, Y2. A posição 3. X3, Y3. Posição 4, X4, Y4. Tá? Então, X4, Y4. E a posição 5, X5, Y5. Então, o que é uma posição par? Então, quando eu estou calculando pelo método de Simpson, eu vou pegar essa primeira linha, ela está aqui. A segunda linha, a última linha, aqui. Então, eu vou estar olhando para as posições pares. Então, primeiro, eu vou estar olhando as posições ímpares, né? Eu estou olhando para cá. Isso aqui é uma posição ímpar. Onde é que tem posição ímpar? Bom, o 1 é uma posição ímpar. Por que é uma posição ímpar? Porque é da linha 1. Aí eu tenho 3, que é uma posição ímpar. É da linha 3. E aí depois eu tenho as posições pares. Então, linha 2, linha 4. Repara que nem o primeiro e nem o último entram na contagem par e ímpar. Eu tiro o primeiro e o último, depois eu faço essa contagem aqui no meio. Certo? Então, é isso que fala o método de Simpson. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Tá? Vou calcular essa integral aqui. Vamos fazer essa integral aqui. Repara que ele pede para usar o Simpson para H05. Vamos ver o que isso quer dizer. Então, tá. Ele pede aqui para calcular o método de Simpson para um H05. O que quer dizer esse H05, professor? Tá. Ele já está me dizendo quanto é o H, só que agora a questão é, se eu tenho o H 0,5, se eu tenho o A é menos 1. Se eu tenho o B é 1. Quanto vale o N? Ou melhor, quantos são os pontos? O N. Né? Quem é o N? O N é o número de linhas, número de subintervalos. Né? Quantos são os números de subintervalos que a gente vai precisar? Então, vamos lá.
O que eu sei? Que o H é B menos A dividido por N. Então, vamos botar cada pecinha no seu devido lugar. Quanto é que vale o H? 0,5. O B menos A vai ser 2, né? E aí vai ficar o N aqui. Então, o que eu faço? Eu passo o N multiplicando e o 0,5 dividindo. Então, vai ficar assim. Eu faço essa continha, né? Isso aqui dá quanto? Dá, o 0,5 é 1,2. Não tenho calculadora na mão. O meu N deu 4 subintervalos? Isso. 4 subintervalo é muito pobre, né, gente? Eu vou botar 0,5. Aí dá bem mais. Tá? Vou botar 0,5. Aí 0,5 vai dar bem mais. Então, 0,5. Se eu botar 0,5, vai ser bem mais. Como é que fica? 2 dividido por 0,5 é 4, né? É um número bem pequeno. Agora vamos botar 2 dividido por 0,05, isso aqui deve dar 40. 40 é mais legal. Não. Não. Eu vou diminuir esse. 4 é pobre e 40 é demais, tá? Eu já vou entender por que 40 é demais. Ainda mais que eu estou usando Excel. Se eu estivesse usando Scilab, eu poderia até botar 4.000, que eu não ia me importar. Mas Excel, você já vai entender por quê. Vamos botar... 20. Depois eu vou arrumar aqui. Zero igual a 20. Então, vamos lá. O meu A é menos 1. O meu B é igual a 1. Aqui eu tenho o H. Né? O meu H, ele é 0,1. Aqui, então, vai ter o meu total, meu N. Então, a gente viu o seguinte, né? Na hora que a gente fez aquela continha que eu apaguei, que se eu tenho H igual a B menos A sobre N, o meu N vai ser quem? B menos A dividido por H, né? Ou seja, esse H está aqui sozinho, ele passa dividindo, então meu N vem para cá. Então, dessa maneira, eu vou ficar com igual a B menos A dividido por N. Vamos olhar por H. Deu 20. Ok. Então, eu sei que eu tenho 20 linhas. Tá? Vou fazer o seguinte. Daqui a pouco alguém vai perguntar, professor, mas ali o H é 0,5. E daí tem os que entram 5 minutos do... 5 minutos do fim da live, aí vão perguntar. Então, tem A, o X e o Y, igual a F de X. Quando K é 0, o meu X é menos 1. Aí eu vou botar já a expressão XP menos o valor de X elevado ao quadrado dividido isso por 2. Ok. Tá? É isso aí. Tá. Agora eu vou pegar, vamos fazer a soma, contador até 20. Aqui eu vou pegar o valor de cima mais o valor fixo do H. E aqui, então, eu vou arrastar, né? Não tem mais o que fazer. Vamos arrastar mais um pouquinho. Só mais um. Tá. E nós vamos usar, então, agora o método de Simpson. Tá. Nós vamos usar o método de Simpson. Alguém vai se perguntar, bom, qual é o método de Simpson? Está lá no slide. Então, vamos voltar no slide. Eu vou voltar lá no slide e vou já mostrar ali para vocês.
o método de Simpson lá no slide, aqui. Então, você tem uma soma par, você tem uma soma ímpar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, antes de mais nada, a soma par. Depois eu vou fazer a soma ímpar. Tá. O que é a soma par? Eu vou estar somando as posições pares. Quais são as posições pares? Primeiro, vamos lá. O que são posições pares? São essas posições aqui, né? Vamos botar as cores. Posição par. Tá? Então, minha posição par. Vamos lá. Soma par. Vermelho vai ser. Tá? Vai ser. Vou ter que pegar um por um. Então, esse daqui. Mais este. Mais este. Ó, às vezes pode escapar da nossa mão. Mais este. Mais este. E por que eu não queria 40? Até esse. Ah, professor, mas o 20 também é par. Mas olha para a fórmula e vê. O 20, o YN. O YN não entra na soma par. Né? Então tá aqui. Peguei todos os vermelhinhos. Agora eu vou pegar a soma ímpar. Então, quem são a soma ímpar? Né? Soma ímpar é o contrário. Então, vou botar verde. Soma ímpar são esses daqui. Né? O 19 entra porque ele não é o último. Ele não pode ser o último. Tá de azul. Né? Ah, professor, por que... Ah, o 1 não entra, professor? O 1 entra, escapou. Né? O que está em azul e vermelho está dentro desses somatórios. O que não está nem em azul e vermelho está fora dos somatórios. O que está fora do somatório? O primeiro e o último. Então, agora eu vou fazer a soma ímpar. Né? Soma ímpar. Certo? Tem uma maneira mais fácil de fazer isso, professor? Tem. Não tem, como é que eu vou dizer? Não tem uma maneira 100% mais fácil e maravilhosa. Mas você pode simplesmente pegar e fazer o seguinte, soma de tudo isso e tirar a soma par. Você somou tudo e tira a parte par. Vai ter que dar o mesmo valor, né? Então, para finalizar aqui, né, nós temos o seguinte. Então, para finalizar aqui, nós temos o seguinte. Tá. Então, nós temos o seguinte, nós temos até agora trabalhamos o quê? O somatório. Então, resolvemos o problema dos somatórios. Então, esse somatório aqui, né, vamos botar vermelho, né, soma par, ele está referente a este aqui. Então, este valor aqui vem para cá. Depois, eu estou calculando o somatório, esse somatório aqui. Ele veio para cá. Então, é isso aqui. Peguei a soma ímpar. Então, agora, eu vou calcular a integral. Agora, eu vou fazer a integral. Né? A integral por Simpson. Né? Se eu for fazer a integral por Simpson, como é que vai funcionar a integral por Simpson? O que a fórmula lhe diz? Bom, a fórmula da integral por Simpson diz o seguinte. Né, que eu vou ter o h dividido por 3. Então, eu tenho um h dividido por 3, vezes
o primeiro, mais o último, mais 4 vezes, a soma ímpar. Tá? Então, eu vou botar aqui a soma ímpar. Agora, mais 2 vezes a soma par. Simples assim, gente. Sem nenhum mistério. Então, por isso que eu trabalhei separadamente. Por isso que eu trabalhei separadamente as somas. Porque agora eu só junto elas aqui. Certo? Deu 1,71. Certo? Então, o valor aproximado, né, dessa integral aqui. Nós vimos isso. Tá, o PowerPoint está aqui. Tá. Nós vimos isso aqui. O valor aproximado dela, o valor exato dela é 1,7112. O que nós encontramos aqui foi 7112. Na mosca. Temos 10 subintervalos. Deu praticamente o mesmo valor do valor do valor exato. E aí deve surgir a pergunta, professor, qual é melhor, Simpson ou trapézio? O trapézio, como eu disse para vocês, ele é uma aproximação por retas. Né? Você está fazendo uma interpolação linear. Assim, gente, tudo que é feito por interpolação linear, tudo que é feito por aproximação de retas, tem um maior erro, um maior custo computacional se você quiser ter uma maior precisão. Então, o Simpson é um método mais preciso, você precisa fazer menos conta, ou precisa fazer menos interações para ter uma boa precisão. É como nós tínhamos a bissecção e o método de Newton, né? O Newton era melhor. Agora, de novo, eu estou apresentando 2 métodos para vocês. Apresentando o trapézio e o Simpson. O Simpson é melhor. E existem métodos de Simpson que ainda são melhores ainda. Né? Esse aqui é o método de Simpson mais basiquinho, mas existe um método de Simpson ainda mais poderoso. Então, gente, quando a gente quer precisão, a gente vai usar o método de Simpson. Mas, dependendo da situação, né? Sei lá, tem um conjunto de dados, não está igualmente espaçado, porque vocês viram, tem que estar igualmente espaçado. Né? Você está numa situação ali, esse meio embretado, você vai ter que fazer um trapézio, para cada intervalo um trapézio, por exemplo. Né? Então, para cada caso, um caso. Né? Mas o melhor, o mais preciso, é o Simpson. Certo? Bom, mas é mais um outro problema. Você vai resolver o problema agora, né? Não tem mais grandes novidades para lá de hoje. Outro problema é esse aqui, a semicircunferência. Vou calcular essa área. Né? Vocês calculavam a área lá em cálculo 2, então aqui também tu vai calcular a área. E aí, como é que vai ficar o cálculo dessa área? Bom, a área vai ser a integral de menos 1 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x2 dx. Bom, esta integral aqui, ela é uma integral que não é, assim, vamos dizer assim, ela é uma integral bem complicada de resolver. Tá? Ela tem uma técnica, que é uma técnica que eu não passei para vocês na disciplina, né, que é a técnica da substituição trigonométrica. E aí você disse, bom, o professor não deu essa técnica de integração. Como é que eu vou poder resolver, então, essa integral? Bom, de forma numérica. Então, vamos lá. A integral que nós temos que resolver é essa aqui. Essa aqui é a integral que nós temos que resolver. Então, tá. Ele está dizendo que
Bom, primeiro, vamos lá. O A, o B, o N e o H. O limite inferior é menos 1, o limite superior é 1, o N é 10 e o H vai ser o B menos A dividido isso por 10. 0,2. Tá. Então, eu vou contar o K, eu vou contar o X, eu vou contar agora, então, o Y. E o Y vai ser quem? O Y é a raiz de 1 menos X ao quadrado. Então, para K, 0, né? O meu X é menos 1 e o meu Y é raiz de 1 menos X ao quadrado. Deu 0, enfim, faz parte da vida. Mais próximo, o anterior mais o H fixo. E aí nós temos a função. Então, vamos arrastar isso até x10. Até chegar o x10. Ok. Em x10, né, o x10 vale 1, ou seja, ele chegou aqui. x10 vale 1. Ele chegou aqui. E o valor do y é 0. A gente pode enxergar no gráfico, né? O gráfico está mostrando perfeitamente. Perfeito. Então, nós vamos resolver isso aqui pelo método de Simpson. Tá. Então, isso aqui resolvendo por Simpson, vamos pegar a fórmula do Simpson. Ctrl+C, Ctrl+V, para nos orientar. De novo. Vou botar aqui soma par, soma ímpar, e aqui vou botar integral. Tá. Então, soma par. Antes de tudo, eu vou botar uma corzinha, né, para a gente enxergar os pares que nós vamos colocar ali. Então, lembrando, a gente não coloca nem o primeiro nem o último. E o então, vai ser quanto? Vai ser o x2, o x4, o x6 e o x8. Né? São esses 4 aqui, não tem mais. E o x ímpar eu vou usar o que eu fiz anteriormente. Né? O x ímpar eu vou somar todo mundo e vou tirar os pares. Isso aqui. Ah, professor, mas eu poderia ir aqui, colocar, somar cada um, vai dar... Vai, a gente viu ali no slide anterior que dá a mesma coisa. Gente. Não tem mistério. Tá? Isso aqui é o ímpar. Tá? Tá, então agora eu vou calcular a integral. Olha só. Difícil. Igual a H dividido por 3 vezes o y0 mais o y final mais 4 vezes o somatório dos ímpares mais 2 vezes o somatório dos pares. No Enter. Ali. O que ele está dizendo aqui para nós? A área dessa circunferência aqui, a área total dessa circunferência, ela é π. Né? Se eu estou considerando toda essa área aqui, essa área é π. Né? Porque eu tenho, vamos olhar, a área é πr ao quadrado. Isso aqui eu conheço da geometria, né? Então, a área é igual a π vezes o raio é 1. Então, essa medida de raio aqui é 1. Então, a área é π. Professor, mas a gente não tem tudo, a gente só tem metade. Então, se eu tenho metade, né, eu tenho só metade dessa circunferência. Então, a minha área, ela é π sobre 2. Então, a área em questão
né? Essa área aqui é π sobre 2. Quanto é que é π sobre 2? Será que isso aqui... Será que o número que nós encontramos aqui é π sobre 2? Então, nós temos que comparar. Então, a área, o valor exato era quanto? Π dividido por 2. Próximo, né? Poderia ficar mais próximo se eu tivesse pego 20 pontos. Né? Ia ficar mais próximo, mas está bem próximo já, né? Então, a gente vê o poder da integral de Simpson, certo? Bom, eu vou parar por aqui hoje, tem mais um exemplo ainda ali, mas eu vou voltar na aula que vem com isso, né? E eu vou